é pleis. Nossa. Vocês perceberam meu nível de grego, né? Pleroma. A palavra cheio, aí no grego, não significa quantidade somente. Ela também significa qualidade. Fala, ó. Então não vai ter um irmão que ele é cheio de tei e o outro tei. E o outro, eu vou mostrar um que é cheio do Espírito Santo, tei. O outro que é mais ou menos, tei. E o outro que é pouquinho, tei. Isso é um irmão, fala a mim. Cheio. É trabalho. Quando você interpreta cheio, meio cheio e vazio, você vai pensar assim. E normalmente você vai entender que alguém cheio do Espírito Santo é alguém que demonstra ser cheio do Espírito Santo. Rasga a cadeira! Será que é isso? Pode ser também, né? Pode ser também. Mas a Midian deu para a gente que eles precisavam escolher homens cheios de sabedoria e que também fossem cheios do Espírito Santo. Para um? Feche seus olhos. Pai, diante de nós está a sua palavra. Nós pedimos através do Espírito Santo que abra a nossa boca através da sua vontade. Abra o nosso coração, nos torne humilde para ouvir a tua palavra também. Tira de nós o medo, receio, insegurança. E por misericórdia nos encha do teu Espírito Santo, mas nos encha mesmo, Pai. Nós estamos vazios de nós mesmos, porque nós queremos ser tomados pelo seu Espírito. E nós queremos andar com o Espírito Santo. Nós queremos que Ele domine sobre nós e sobre as nossas vontades. Pai, que seja Tu em nós e não nós em nós mesmos. É que nós pedimos no nome poderoso e santo de Jesus. Amém. A igreja começa em Jesus ali, né? Jesus, ele traz uma boa nova, boa notícia. Todo mundo aqui conhece o Evangelho? Pode falar assim? Sim. Você sentiu firmeza, amigo? Mais ou menos. Você sentiu firmeza aí? Todo mundo aqui conhece o Evangelho? Sim. Glória a Deus. Jesus trouxe o Evangelho, uma boa notícia. E quando Jesus traz essa boa notícia, as pessoas começaram a ouvir essa boa notícia. E ouvindo essa boa notícia, a igreja cresce ou diminui? Cresce. A igreja começa a crescer. E quando alguma coisa cresce, começa a dar problema ou fica bom? Mas não fica bom uma igreja cheia? É cheio de problema. Cheia de problema. É bom a igreja cheia, mas a igreja cheia é cheia de problema. E a igreja ela começa a crescer. E sabe o problema dos problemas? É que nesse crescimento da igreja não se crescia somente para os judeus. Jesus ele nasceu judeu. Jesus nasceu? Judeu. Cresceu? Judeu. Morreu? Judeu. Qual que era a igreja de Jesus que ele congregava? Recebeu. Qual a igreja que Jesus congregava, irmãos? Nenhuma. A igreja que os apóstolos congregavam. Qual a placa? Na terra. Se você chegar, eu falo isso sempre, mas sempre vou repetir até a nossa igreja estiver consolidada. Se você chegasse para o apóstolo Pedro e falasse assim, vamos congregar, o que ele ia falar? Vote. Se ele fosse de Pernambuco, ele ia falar, vote. Se ele fosse mineiro, ele ia falar, uai, o que é congregar? Se você chegasse para Pedro, para o apóstolo Paulo e falasse assim, vamos para a igreja, ele ia falar, oxe, igreja é um lugar? Não. Tudo isso é coisa nossa. Esse trem tudo de CNPJ, tudo isso aí é invenção nossa, tá? Deus é um trem muito maior que isso aí. É que essas coisas caem no nosso coração e a gente ficou tão perdido. Deu um bug na gente, não deu? A gente não sabe. Sem igreja a gente vai estar sem chão, né?
Parece que a gente perde tudo, é um trem estranho. Mas a gente inventou isso aí e se lascou com isso aí, tá bem? Se lascou. Só que a igreja crescia. E a igreja ficou tão feliz que eles começaram a ter um monte de viúvas. E sabe como é que as mulheres eram tratadas antigamente? Grande parte das mulheres não eram nem alfabetizadas. As mulheres, muitas delas, não todas, mas muitas delas eram pobres. Era o marido que sustentava mesmo, e ela muitas vezes não tinha nenhum lugar de fala na sociedade. Era uma sociedade patriarcal e machista ao quadrado. Imagine então uma viúva. As viúvas sofriam ainda mais. E nesse cenário terrível, os irmãos se juntaram e falaram o seguinte: vamos juntar todo mundo aqui e dividir os nossos bens e começar a repartir com os pobres. Está todo mundo me acompanhando? Sim. Aí eu vou ler o versículo 1. Naqueles dias, aumentando, então no capítulo 6. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração. Repete para mim: houve murmuração. Pode ser que na sua Bíblia esteja uma outra palavra. Na minha está murmuração. Tem alguma palavra diferente? Reclamação. Alguma palavra diferente aí? Ótimo. Então aqui está assim, ó. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve grande murmuração. Uma coisa que cresce, parece que é bom. Se a igreja cresce, não é que está tudo bem, mas começou ali no meio murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. O que estava acontecendo? Os mantimentos eram distribuídos entre eles. E as helenistas, quem são os helenistas? São os judeus que falavam grego. Eles falavam grego. E tinha outro grupo de lá que falava aramaico, hebraico, X. Aí as helenistas de fala grega, ficaram bravas que na distribuição da comida, elas estavam recebendo menos. E houve uma murmuração. Lembra que a murmuração é uma das filhas da inveja, da pregação sobre a inveja aqui? Sim. Eu invejo. O professor Helder vai ir para o outro campo da inveja. Eu invejo quem está ganhando mais. E eu começo a murmurar. É a filha da inveja aparecendo. Não seria mais fácil eu chegar e falar assim: ô Pepe, tem um trem errado. A irmã, esqueci o nome, meu Deus do céu. A irmã Thaís está recebendo 5 pacotes de macarrão. E a esposa do irmão Cláudio está recebendo 3. Resolve esse trem. Seria mais fácil ou não? Sim. Mas ao invés dela conversar com a tesouraria, com a administração, as pessoas começaram a murmurar. Na sua casa, na sua parentela, os problemas começam com as murmurações. É quando duas pessoas começam a reclamar de algo, sendo que o mais fácil seria chegar na pessoa e falar: por que aquele tem mais e aquele tem menos? Amém? Amém. Os probleminhas começam com a murmuração. A gente murmura da esposa para um colega de trabalho, vai dar problema. E o contrário também é verdade, amém? Amado, vocês estão entendendo a palavra? Sim. Não está no bem hoje, né? Não está. Nessa murmuração, versículo 2. Então, repete para mim. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, juntaram os 12. Para tudo. Disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Não é correto os discípulos, os apóstolos, pararem de pregar e orar para servir os pobres, porque é muito trabalho, é muito. Eles já estavam ocupados. Então faz o seguinte: os gregos estão sendo negligenciados e os apóstolos não podem fazer tudo. A expectativa da igreja é que o pastor faça, o pastor ora, o pastor visita, o pastor serve a comida. Sabe por quê? Porque eu não me sinto no serviço.
Eu me sinto somente na liberdade. O marido deixa de ser marido quando ele esquece do ser. A esposa deixa de ser esposa quando ela esquece do. Pode falar, meus filhos, do ser. Eu casei para me livrar da minha mãe, agora eu tenho liberdade. Se lascou que tem moça com filha. Não tem moça com filha? Quem nunca falou, nossa, quando eu casar, eu me livro dessa velha? Pode falar. Fala. A minha casa é uma tribulação. Eu vou casar para ter paz. Se lascou, veio uma tribulação para lá, que a tribulação era você. Você que murmurava. Você que não tinha relacionamento bom. Você só levou o problema que você causava para sua mãe para um outro cara que não merecia. Ah, teu amor, continua. Porque o problema sempre é o outro, o problema nunca é a gente, o problema é o pastor, é a igreja, é o pai, é a mãe, é a esposa. O problema nunca é você, alecrim dourado, do bigode grosso. É que eu odeio o Mateus. O problema sempre é o outro. O problema sempre é o outro. Só que os apóstolos falam, eu estou ocupado. Repete, eu estou o quê? Eu estou ocupado. Junta aí. Fala para mim, junta. Ah, gente, não me ajuda aí. Você vai acabar com 9 horas. 9 horas. A Vivi tem que voltar para Santos. Fala aí, junta aí. Junta aí. Vocês todos. E escolhe. 7 homens. Cheios do Espírito Santo. Ah, tem que fazer. E cheios de sabedoria. Cheios do Espírito Santo. Cheios de sabedoria. Para servir as mesas. Porque nós estamos ocupados. Com outro trampo. Com outro serviço. Com outro laboro. Então, outro pega esse trampo. Quem sacou? Só 3. Quem sacou? Então escolhe 7 homens cheios do Espírito Santo, para que através dele as mesas sejam servidas. Beleza. Por isso, irmão, escolha entre vocês homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria, para encarregarmos esse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos em oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos. O parecer agradou a todos. Todo mundo ficou feliz? Sim. Mas aí começa a aparecer os candidatos. Será que eu sou cheio do Espírito Santo? Porque todo mundo quer ser o líder. Todo mundo quer aparecer, todo mundo quer um palco, mas ninguém quer começar o trabalho lá. Mas lá no meio, repete para mim. Lá no meio. Tá ruim hoje, não tá? Os pentecostais foram. Lá no meio. Bem lá no meio. No meio do povo. Tinha quem trabalhava. Sem ter um cargo. Lá no meio. Bem no meio. Tinha uns homens lá. Que trabalhavam. Sem cargo. Quem está entendendo? Eu. Estevão orava, pregava sem cargo, lia a palavra sem cargo, porque o propósito não era só baixa autoestima, o propósito era o reino. Baixa a bola de ignorado. Quando você aprender que o seu propósito é o reino, o Senhor vai te exaltar. Glória a Deus. Enquanto isso não acontecer, neca de pitibiriba. Glória a Deus. Aí, o seu treino é no deserto. O seu treino é no deserto. O parecer agradou a todos. Então elegeram. Teve reunião? Oração para Deus revelar? Não. Quem inventou isso? Eu vou ler. Gente, eu estou no versículo 4. No versículo 5. Então elegeram. Tá ruim? Elegeram 7 homens. Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Filipe,
Em Nicolau, o prosélito de Antioquia. Ah, meu irmão. Quando a Bíblia dá esse detalhe, o prosélito, é que assim, esse cara era rebaixado na banca. Estevão, Nicolau, Felipe, e o prosélito. Mas esse prosélito esquecido tinha sabedoria e era cheio do Espírito Santo. Deus não está com um compromisso com o nome, com grandeza, mas com quem é cheio do Espírito Santo no deserto. Quem ora no quarto, sozinho. Quem não tem o apoio da família. Deus está olhando o seu deserto. Ele não esqueceu de você, Felipe, Estevão e o prosélito da Judeia. Está entendendo ou não? Glória a Deus. De repente eles foram eleitos. Eles foram eleitos. Mas não esqueça da murmuração. Quando eles foram eleitos, Estevão foi eleito, eles receberam um conselho falando o seguinte: a igreja, ela não trabalha só para ser santa, do ponto de vista de Deus olhar para mim e gostar de mim, mas a igreja, ela serve para me tornar humano. A igreja serve para me tornar humano. Deus não quer que você, a partir do momento que você aceita Jesus, seja o Superman ou o Homem de Ferro, o santo que não ouve rádio, o santo que não vê o São Paulo ganhar de 3-1, o santo que não faz um monte de coisa. Deus quer você um humano melhor. Deus não quer que você vira gente. Deus não quer que você vira crente. Deus quer que você vira gente. Deus não quer que você vira crente. Deus quer que você vira gente. E gente da melhor qualidade. Glória a Deus. É o marido que é gente. Não é o super-homem que está orando enquanto a esposa está chorando. E o contrário. Não é o santo que não vê nada, mas é um homem que vê tudo dentro de casa. Deus não te chama para ser sobrenatural. Deus te chamou para ser natural no modelo que ele foi. Porque ele era Deus. E ele veio aqui como homem. Vou pregar de novo. Como homem. Para te ensinar a virar crente ou gente? Mas gente do jeito certo. Glória a Deus. Está acompanhando? Ah, não sei se não está. Está acompanhando ou não? Sim. Então o verbo se fez. Aleluia. O verbo se fez. Não é para te ensinar a virar Deus que não peca, mas para te ensinar a virar gente que peca, mas se arrepende, que perdoa, que recua, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria. Ele não quer um homem de ferro, nem Homem-Aranha pulando de prédio. Ele quer que você vira gente. E gente boa. Amém? Amém. Versículo 9. Quem lê para mim tomar uma água aqui? 9. Pega na sua Bíblia rapidinho, senão vai acabar tarde. Levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Sicília e da Ásia, e disputavam com Estevão. Só o nome, né? Só 9. De novo, bem alto. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Sicília e da Ásia, e disputavam com Estevão. Eu sei que ficou difícil, mas vocês vão ter que se concentrar. Culto para culto. Levantaram alguns da sinagoga dos libertos. Na sua tradução está como? Libertino. E na outra? Homens livres. Ai, bênção. Homens livres. Fica com essa daí. Homens livres. Louvado seja Deus. Esses homens eram homens livres porque eles outrora eram escravos. E agora eles são livres. E eles ficaram muito pistola. Olha aqui, gente, não é daqui que vai ficar lindo agora. Não, é o 9. Põe o 9 aqui. Vamos lá. Agora vai fluir com a graça. Então, alguns que eram da sinagoga chamados libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos Sicília e da província da Ásia se levantaram e discutiam com Estevão. Parou. Como diz o Romeu, parou. Discutindo com quem? Estevão. Ele não foi eleito?
Espírito Santo? Sim. Cheio de sabedoria? Sim. Fazia milagre? Era bom para o povo? Suprir a necessidade do pobre? Mas tinha alguém que estava livre? Tinha alguém que estava? Tinha alguém que estava? Porque tem pessoas que se sentem libertos em Cristo para perseguir outros. Glória a Deus. Tem gente que quando entende a liberdade em Cristo, para de trabalhar para perseguir os Estevãos que estão trabalhando. Mas Deus te chama para uma liberdade que não é uma liberdade para ficar parado na sua casa, é para trabalhar. Se você diz que entendeu o Evangelho, está na sua casa parado, com medo do seu pai. Eu não vou falar do Evangelho para meu pai, porque meu pai vai brigar comigo. Eu não vou falar do Evangelho para minha mãe, que ela vai brigar comigo. Eu não vou pregar o Evangelho, porque senão vai dar problema na minha casa. Eu não vou orar, porque... Você está liberto, não está? Não, você está inerte, você está morto, parado. Você está na sinagoga dos libertos. Você é um escravo que é liberto, mas está perdido. Amém? Amém. Amém? Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. O problema da liberdade é um problema sério. Porque quando foi assinada a lei lá da liberdade dos escravos, eles ficaram felizes muito, aqui no Brasil, né? Ficaram felizes. Abriram as portas das senzalas, das fazendas, das XPTO. Só que quando o escravo saiu da porteira, ele ia para onde? É uma liberdade tão liberta que ele não sabe para onde vai. Ô crente, tem crente perdido aqui? Jesus te encontrou. Você é um liberto que está liberto, e está tão liberto que está perdido. Mas hoje Deus vai te chamar da liberdade para começar a trabalhar. E o serviço vai te ocupar. Porque quando você trabalha pouco, o diabo usa a sua cabeça. Amém? Vamos trabalhar, gente. Eu quero ser um crente de casa que ora, mas não quero tocar, não quero cantar, não quero anunciar o evangelho, não quero trabalhar. Você é um liberto, perseguindo Estevão que está trabalhando. Então você vai ver defeito em tudo, murmurador. Glória a Deus. Você vai murmurar que o bispo da igreja está aqui, que o senhor está aqui. Para de murmurar, crente! E vira gente. Amém? A liberdade em Cristo não é uma liberdade para nada. A liberdade em Cristo é uma liberdade para um serviço. Tem igreja, e eu não estou falando de nenhuma denominação específica, que você vai, é muito legal. Posso falar como é que é? Sim ou não? Sim. Você vai na igreja, aí você vai na igreja, renascer. Aí você vai na renascer, você vai assistir o culto. Vamos falar da genuína que a gente gosta, né? Tá gravado aqui, a gente ama ver o pastor César pregar, né? Pentecostalzão, top, né? Aí a gente vai lá na genuína, que culto maravilhoso, né? Que maravilhoso, meu Deus. Vou para casa e como meu macarrão. Aí domingo que vem eu volto, que culto maravilhoso. Eu sou um liberto perdido. Porque eu vou para a igreja como se fosse um teatro. A igreja virou um cinema. A igreja virou um passeio de domingo. Glória a Deus. Aleluia. Eu não participo do serviço na mesa. Mas precisa de igreja depois que entende o evangelho? Precisa de um monte de gente problemática junto para a gente aprender com a gente. É o trompete que desafiou do lado do sax, que aí o irmão ficou bravo e, meu Deus, Deus te ama, eu também. Deus está te chamando para um serviço de convívio. E você está colocando um monte de defeito, problema. Para, crente! Porque você está liberto. Você não nasceu lá pequenininho, você está liberto, Deus. Eu sou livre. Eu sou tão livre que eu não estou fazendo nada. Você é um servo inútil. Corta essa, mídias. Eu sou um servo inútil mesmo. Mas é de uma inutilidade da sinagoga do liberto. Mas Deus está te chamando para ser Estevão com coragem. O Deus que nos chamou para o Evangelho não é um Deus individualista. Não é um Deus sozinho, é um Deus de partilha, de mesa, é Deus de convívio. E com convívio difícil. Não é Deus, o Evangelho, Jesus falou assim, eu não vim trazer a paz. Pensa Jesus lindo. Jesus é lindo? É lindo. Vamos falar aqui, até usou uma palavra. Jesus não é lindo? Sim. Jesus não era maravilhoso? Sim. Beleza. Você ia aguentar conviver com Jesus? Os discursos dele, você ia gostar? Imagina o Joe chegar com a camisa do Palmeiras lá. Ele olhar que você não tem mundial.
Eu era onipotente, onisciente, eu estava lá. Não tem jeito. Vocês são políticos. Aí Jesus fala: ô Pepe, eu não vim trazer paz não, eu vim trazer espada. E os libertos têm medo de colocar espada. Os libertos estão com medo de pregar. Os libertos têm vergonha da praça. Os libertos não postam. Os libertos em Cristo têm medo de falar de Jesus. Os libertos em Cristo têm medo. Os libertos em Cristo não evangelizam, recuam. Amém? Amém. Vocês são libertos. Deus é um Deus de relacionamento. É Deus que serve o pão para o outro, não para si mesmo. Nós estamos nos empanturrando de teologias. Nós estamos nos empanturrando e não estamos partilhando por medo. Mas agora eu entendi que o Evangelho é tão técnico que eu tenho que falar grego, hebraico, aramaico, ler os artigos em inglês de Massachusetts. Você está lendo tanto que você está ficando preso em você mesmo. E você está perdido. Volta para o Evangelho de Mateus, leia o capítulo 2 e para com essa soberba. Venha para qualquer igreja, não precisa ser assim não, qualquer, senta e convive. Porque sozinho em casa você vai ser cheio de você mesmo. Não precisa ser aqui não, irmãos, em qualquer lugar. Deus é um Deus de convívio. Versículo 11, meu filho, agora é Jesus aqui, 11. Então, subornaram alguns homens para que dissessem: ouvimos deste homem. Segura. Então, subornaram. Parou. Eles eram judeus? Sim. Eles estão? Mas eles não são libertos? Eles estão subornando. São os libertos subornando. Então subornaram alguns homens para que dissessem: ouvimos deste homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Quem é esse homem? Esse homem falou alguma coisa contra Deus e contra Moisés? Não. Eles foram subornados para mentir. Mas a lei de Moisés não falava algumas coisas sobre suborno, mentira e falso testemunho? Eles estavam na religião e não seguiam a religião, mas usavam a religião para o seu próprio bem. Tem gente que usa a religião para o próprio bem-estar. A igreja virou um bem-estar para você. Não é um lugar de bem-estar. É um lugar de convívio com os difíceis. Vira gente crente. Glória a Jesus. Vira gente. É lugar que o filho vai se transformar em filho, que a mulher vai se transformar em mulher, que o marido vai se transformar em marido, que os amigos vão forçar para ficar amigo mesmo. Em casa sozinho você não é relacional, você não é igreja. Então esses caras utilizaram a religião, põe no 13. Não gosto desse número, mas põe no 13. Eles usaram a religião para combater o pregador eleito pelo povo, cheio do Espírito Santo, cheio da quantidade. É completude. É uma pessoa que está tomada pelo Espírito Santo. E uma pessoa tomada pelo Espírito Santo, ela pode não falar línguas, ela pode não profetizar, mas é uma pessoa que quando chega exala paz. É uma pessoa que tem a capacidade de ouvir o outro até o final. Uma pessoa cheia do Espírito Santo vai ter domínio próprio. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai ter a alegria da salvação dela. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não está falando: eu sou cheio, eu conheço, eu sei. É uma pessoa que se silencia. Tem mulher cheia do Espírito Santo que não deixa o marido parar, não terminar de falar que ela já está atropelando o marido. E o marido faz a mesma coisa. Ser cheio do Espírito Santo não é um monte de versículo que você está lendo e colocando. Ser cheio do Espírito Santo é a capacidade de estar feliz com a sua salvação. É não dar direta. E quando necessário, dar direta. Ser cheio do Espírito Santo também é falar línguas. Enquanto os pentecostais estão com vergonha. Ser cheio do Espírito Santo também é profetizar. Ser cheio do Espírito Santo é ter palavra de sabedoria, a palavra de Espírito Santo. Mas essa não é a nossa prioridade. Ser cheio do Espírito Santo é ser mais gente. É ser mais humano. O Verbo se fez carne para te ensinar a virar gente. Eu vou resumir todos os mandamentos: o próximo e a Deus. Acabou. É fácil amar o próximo? Dá um trabalho.
Samuel pede. Estou brincando, pede. Lê para mim. Apresentaram testemunhas falsas que disseram: este homem não para de falar contra o lugar santo e contra a lei. Apresentaram testemunhas Falsas. Testemunhas falsas. Falso testemunho está nos 10 mandamentos. Quem lembra? Não terás outros deuses além de ti. Não ter honra pai e mãe. Falso testemunho. Vocês se lembram que um tempo atrás eu preguei aqui na CIV que quando Deus deixa aquele mandamento para Moisés, não tenha outro Deus além de ti. Quem lembra dessa pregação? Que bom que vocês se lembram. O porquê que tem esse mandamento? Não é porque Deus quer você só para Ele. Você já viu a pregação? Que Deus é ciumento, Ele quer você só para Ele. Não, não é isso. Esse mandamento existe porque o faraó era filho de Deus, considerado um filho de Deus. E tudo que faraó falava é como se o próprio Deus estivesse falando. Então se o faraó dissesse, se jogue daqui para baixo, você ia tirar a sua própria vida. Quando Deus dá um mandamento, não tenha outro Deus além de ti, é tipo assim, não escute heresia. Não escute coisas falsas de outro Deus que não seja o Deus que foi revelado através das Escrituras. E Deus falou, não faça falso testemunho. Por que Deus colocou esse mandamento lá? Porque eu entendendo que eu não tenho que ter um faraó diante de mim, que eu tenho que ter o Deus dos exércitos diante de mim, eu não vou querer o mal do meu irmão. Deus é um Deus horizontal e um Deus vertical. Ele quis consertar o relacionamento com Ele e o relacionamento com o próximo. Não faça falso testemunho do sermão do lado, porque senão as relações serão quebradas. Deus estava cuidando para o povo ficar junto. Estamos bem? Deus se preocupou com as relações humanas, de modo que Ele disse, não faça falso testemunho de ninguém. Só que esses homens judeus que conheciam a lei de Moisés, que estavam libertos, estavam querendo atrapalhar o serviço de alguém. E para atrapalhar o serviço de alguém, eles levantaram o falso testemunho, porque a religião deles é mais importante do que alguém cheio do Espírito Santo. Dá trabalho pregar isso aqui, vocês estão me acompanhando? Não? Então, levantaram o falso testemunho, disseram coisa que não existia, falaram que estava contra a lei. Mas Jesus, Ele não condena o falso testemunho, mas pede que a nossa honestidade seja tal que não seja necessário nem fazermos um juramento. Quando fala assim, você não deve jurar nem pelo que está no céu, nem embaixo da terra. Você já viu isso aqui? Quem já ouviu? Quem já ouviu isso aqui? Porque a gente não pode fazer juramento. Sabe por que ele faz isso? Não jure em nome de Deus. A gente entende isso como uma regra. Então eu não posso jurar. Eu juro por Deus. Quem já se sentiu mal quando falou isso? Mas sabe o princípio disso? Não está acabando. Sabe o princípio disso, sim ou não? Pode falar não. Não. O princípio é, se você anda com a verdade, você não precisa jurar. Se você é uma pessoa verdadeira, você vai ser visto pela sociedade como uma pessoa verdadeira. Mas se você é uma pessoa exagerada, as pessoas sempre vão achar que você está exagerando. Então quando você fala, eu juro por Deus que é verdade. Mas Jesus não está falando que vai te pôr no inferno que você está jurando. Está falando que você é visto de forma distorcida. Se você é uma pessoa que diz a verdade, não jureis em nome de Deus, é porque não precisa nas relações. Na relação da igreja, espera-se verdade. Na relação em família, espera a verdade. Mas eu oculto a minha verdade porque no trono do meu coração está sentado eu mesmo. Então eu não tenho nem compaixão. Você não tem compaixão nem do teu marido, nem da tua esposa. Você não tem misericórdia dos seus filhos. Porque você está entronizado dentro de você. E nós temos a capacidade de levantar falso testemunho para todo lado. Sim ou não? Sim. Até no trabalho. Está pesado, irmãos? Só um pouquinho, então. Só que, terminando aqui, encerrando, eu estou resumindo de novo. Estevão foi levado e foi liberto? Não. Estevão foi morto. Ele foi apedrejado e morto porque mentiram a respeito dele. Mas ele foi apedrejado e morto sendo um homem cheio de sabedoria e cheio de Espírito Santo.
Nós estamos aprendendo nas igrejas que homens cheios do Espírito Santo e cheios de Deus não podem passar tristeza. Estevão foi morto. E quando ele estava ensanguentado naquele lugar, ele fez talvez no capítulo 7 um discurso mais lindo da Bíblia, contando desde Abraão tudo o que Deus fez. O capítulo 7 é uma poesia. E no final, sabe o que Estevão disse? Ele falou: Deus me liberta daqui, Deus me tira daqui, Deus me arranca desse lugar. Sabe o que Estevão disse? Eis que eu estou vendo os céus abertos e o Filho do Homem assentado à direita de Deus Pai. Jesus foi levado para ser morto por conta de um falso testemunho, igual de Estevão. Você quantas vezes é combatido e começa a se debater: a razão está comigo, a razão está comigo. A igreja pode cair em pé, por favor. Hoje eu não vou mudar um pouquinho de liturgia. A razão está comigo, eu estou cheio da razão. Estevão ali, ele tinha razão, sim ou não? Sim. Tinha sofrido falso testemunho, sim ou não? Sim. Estava sendo morto naquele momento, sim ou não? Sim. Mas os olhos de Estevão estavam no céu. A esperança de Estevão estava no céu. A glória de Estevão estava no céu. Porque Estevão era um vitral. Estevão era um vitral. Eu já preguei sobre vitrais aqui? Não? Vou pregar sobre vitral. Moisés, vamos fazer um teatro? Irmãos, estamos encerrando. Fica ali no interruptor. Se você precisa de luz, o que você faz? Acende a luz. Agora vai. E se fosse dia, você está com uma cortina fechada ali, você precisa de luz, você liga aqui ou abre a cortina? Para a luz entrar pela? Vamos chamar a janela de vitral? Para entrar pelo? Lâmpada tem luz? Sim ou não? Sim. Tem luz agora? Não. Porque a lâmpada não tem poder sobre a luz. A janela não tem poder sobre a luz. Quem está comigo, diga eu. A janela não tem poder sobre a luz. A lâmpada não tem poder sobre a luz. Mas ali é um vitral que reflete, acende. Aqui é um vitral que reflete. Quando Deus diz seja a luz do mundo, não é porque você tem luz, é porque você é um vitral do céu. Você é um vitral do céu. O que está passando por esses vitrais aqui? Perdão? Glória a Deus. Amor? Glória a Jesus. Longanimidade? Você se diz tão crente? Aleluia. Você se diz tão fervoroso? Você se diz tão cheio do Espírito Santo? O que está passando por esse vitral? Você está falando alto com a tua mulher, falando alto com o teu marido, alto com os teus filhos, perdendo o controle? Glória a Deus. O que está passando por esse vitral? Nós somos vitrais do Evangelho. Glória a Deus. O que está passando? Apaga. A luz não é tua, o brilho não é teu, mas ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Quando você prega, acende Isaías. Não é a luz da lâmpada, porque ela sozinha não produz. Jesus está te convocando, mesmo como Estevão, morto, apedrejado. A Bíblia diz que o rosto dele, aleluia, o rosto de Moisés resplandecia, aleluia. É na tua dor, é na tua tristeza, é na tua angústia, é na tua tribulação que nós saberemos que vitral você é. Glória a Deus. Quem está disposto a largar a liberdade para começar no serviço? Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar? Glória a Vamos Deus.